Solta o rojão, Flamengo acessando efeito suspensivo do Bruno Henrique, Pedrão. Vamos falar sobre isso, vamos falar, é o fim da data FIFA, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, tem informação nesse sentido também, os jogadores do Flamengo nas suas respectivas seleções, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho, o botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira, tocou, então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e agora é oficial, pessoal. Acabou esse raio dessa porcaria dessa data FIFA, acabou e o Flamengo volta a jogar no próximo domingo, dia 14. Hoje já tem jogo aí da Copa do Brasil, inclusive, né? Mas o Flamengo, infelizmente, está fora. Aliás, é hoje mesmo, já tem Fluminense e Bahia às 7 horas da noite, já tem Corinthians e Atlético Paranaense, volta o futebol brasileiro finalmente, que não aguentava mais esse raio de jogo de seleção, beleza? O elenco do Flamengo que teve folga ontem, na terça-feira, se representa hoje no CT Jorge Elal, no CT Ninho do Urubu, para prosseguir com os preparativos para o enfrentamento diante da equipe do Juventude. O foco dessa data FIFA no Flamengo foi alcançado, que foi a recuperação dos seus jogadores através de trabalho na academia, trabalho regenerativo e também folga para os atletas, porque ninguém é de ferro. Jorginho se recuperou, Eric Pulgar tem um exame marcado aí de tomografia para a próxima sexta-feira para testar a evolução da lesão do quinto metatarso do pé direito do jogador. O Alexandre evoluiu demais na lesão da panturrilha esquerda, vem evoluindo nos últimos tempos, então o Flamengo tem alcançado esse objetivo, beleza? Como eu disse, o elenco se representa na parte da manhã, às 9h30 da manhã, para reiniciar essa preparação, inclusive os atletas dessa data FIFA, o De Arrascaeta e o Varela, que saíram antes das suas respectivas seleções, até porque o Uruguai já estava classificado, o De Arrascaeta arrebentou com o jogo, o Varela também jogou muito bem, foi elogiado o Flamengo como o De Arrascaeta vem bem fisicamente, pelo técnico da seleção uruguaia Marcelo Bielsa, voltaram antes e hoje ambos já se representam junto do elenco também ao CT Ninho do Urubu. Quem ainda deve demorar um pouco é o Gonçalo Plata, que jogou ontem por 70 minutos na vitória do Equador sobre a Argentina, lá no estádio Casablanca, né, em Quito, né, não sei se foi em Guayaquil ou em Quito, mas lá no Equador, foi na casa do Equador. O Equador também já estava classificado à Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. O Samuel Lino, rapaz, coitado do Samuel Lino, jogou naquela altitude terrível de mais de 4.000 metros de altura em El Alto. A seleção brasileira acabou perdendo esse confronto por 1-0, algo histórico. A Bolívia deu um passo rumo à Copa do Mundo, está na repescagem, não está na Copa ainda, tem que disputar aí essa repescagem. E o Brasil acabou perdendo com uma atuação tímida do Samuel Lino, no geral da seleção brasileira, mas, cara, não dá para cobrar desempenho nessas condições de mais de 4.000 metros de altura. O Samuel jogou por 60 minutos, com 10 minutos de jogo, ele já estava todo esbaforido, entendeu? Acho que o Ancelotti tem que convocar ele para a seleção. Pedrão, o Flamengo, sim, pensando no Flamengo, não quero que ele seja convocado. Agora, pensando na justiça do atleta, cara, não dá para avaliar um jogador naquelas circunstâncias, né? Ele jogou 60 minutos, né? E todos os jogadores do Brasil, né, deram pouquíssimas finalizações, aliás, na meta do gol do Lamp. O goleiro boliviano, o Matias Vinha, um dos únicos dos uruguaios que permaneceu, aliás, o único uruguaio, porque o De La Cruz não foi convocado para sua seleção, o Matias Vinha, o único uruguaio, permaneceu na seleção uruguaia, jogou os 90 minutos do empate do Uruguai com o Chile no Chile por 0-0, tá? Então não se representa hoje ao CT Ninho do Urubu, deve ter sua representação marcada apenas para amanhã. Portanto, só para recapitular aqui, dos jogadores do Flamengo que jogaram, Gonçalo Plata jogou 70 minutos, o Samuel Lino jogou 60 minutos,
E o Matias Vinha jogou 90 minutos, tá? Todos esses foram titulares. Tem o Carrascal também, esse se representa também amanhã ao CT. Leandro Bu estava jogando na Venezuela, a Colômbia aplicou uma sonora goleada na Venezuela por 6-3 para acabar com as chances da seleção vinotinto, da seleção venezuelana de ir pela primeira vez, quem sabe, para a Copa do Mundo, pelo menos para a repescagem não vai a Venezuela, quem vai é a Bolívia. E é uma viagem longa, viu? Da Venezuela para o Brasil não tem voo direto, a não ser que o Flamengo mande o jatinho, enfim. Eu fui para lá esse ano e é bem complicado para você chegar enfim, no país. Eu fui pela Colômbia, passei a fronteira terrestre e, rapaz, foi uma aventura para fazer essa cobertura, beleza? Galera, negócio é o seguinte, Jorginho do Flamengo continua no radar da seleção italiana, mas enfrenta concorrência. O Gattuso, técnico da seleção atual, cogitou convocar o jogador para esses jogos contra Estônia e Israel, mas a fadiga muscular que o volante apresentou antes da data FIFA afastou a hipótese, galera. Vai lembrar que o Gattuso ele tem 3 meses que assumiu o comando da seleção italiana de futebol. Foi a primeira convocação que ele fez à frente da Azzurra, da Itália. Entretanto, ele sinalizou, tá, que poderia convocar o Jorginho. Quem sabe ele pode também ser um desfalque nos treinamentos do Flamengo das próximas datas FIFA. Vai lembrar que ainda tem a data FIFA do mês de outubro, do mês que vem nesse ano, e a data FIFA do mês de novembro, infelizmente, né? Não vai acabar essa porcaria de data FIFA. Inclusive, o Stefano Pasquino, que cobre a seleção italiana, falou do Jorginho. O Jorginho não é convocado desde a Eurocopa. Acho que é simplesmente porque o Tonali, meia do Newcastle, voltou de suspensão. E eles não precisam dele lá. Nem o Spalletti, ex-treinador da Itália, convocou para a Liga das Nações depois da Eurocopa. Eles têm bons jogadores no meio. Rovella, Locatelli, Cristante, Ricci, do Milan, ainda não foram convocados. Eles têm muitas opções. Na minha opinião, o fato dele ter 34 anos no ano que vem também importa, opinou o jornalista Stefano Pasquino. Bom, eu espero que ele não seja convocar, nenhum jogador do Flamengo seja convocado, mas é lógico, pensando na individualidade do jogador, ele quer ser convocado, até porque o Jorginho, se eu não me engano, não sei se ele teve a experiência de jogar uma Copa do Mundo, porque a última Copa do Mundo que a seleção italiana jogou foi a de 2014, ficou de fora de 2 Copas do Mundo, não jogou a de 2018, não jogou a de 2022, não conseguiu a classificação, enfim, vamos avançando aí. Galera, faltam 5 mil, pelo menos nesse momento que eu faço o vídeo. Já deve estar atualizado aí o valor. 195.043 torcedores do Flamengo assinaram a petição para que o Flamengo se torne uma nação cultural, simbólica cultural, tá? Junto à ONU. Essa é a palavra que o Flamengo busca e buscava pelo menos 100 mil assinaturas até esse final de semana e já ultrapassou a marca de 100 mil assinaturas. A torcida do Flamengo realmente é algo absurdo, né? Não tem comparação com nenhuma outra. Minha galera, segundo o jornal O Globo, a Copa do Brasil passará por uma remodelagem. Como assim, Pedrão? O que é isso? Com o aumento de número de participantes. Atualmente, o torneio reúne 92 equipes. A ideia da CBF é ampliar esse número sem sobrecarregar ainda mais o calendário dos clubes da Série A e da Série B do futebol brasileiro. Apesar da mudança, os altos valores de premiação serão mantidos. Cara, a Copa do Brasil, para ela ser mais legal, tinha que ser só um jogo. Pelo menos até a semifinal. Bota um jogo que você dá chance para um time pequeno aprontar, você vai ter mais emoção. Nas fases iniciais você tem essa situação do jogo único e várias equipes grandes do futebol brasileiro acabaram caindo em função desse jogo único, né? Já tivemos o Atlético Mineiro caindo pro Afogado, já tivemos o Internacional caindo pro Globo, né?
situações que jamais aconteceriam no jogo duplo, né? E você pode ver acontecer se tiver um jogo único. Mas não vão fazer isso porque 2 jogos tem mais transmissão, vende mais direito, ganha mais dinheiro, mas seria mais emocionante, né? E tiraria pressão também, ajudaria na questão do calendário do futebol brasileiro. Eu sei que a culpa não é da Copa do Brasil, a culpa é, sobretudo, do futebol estadual, né? Que tem um monte de data no início do ano, e aí compacta todas as 3 competições, a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil ao longo do ano, mas seria bacana. E outra, com a descompreensão do calendário, o Flamengo, quem sabe, ou uma equipe tivesse um bom elenco, poderia visar ganhar as 3 competições. Agora, com jogos de volta, realmente fica muito complicado você levar aí as 3 frentes, beleza? Vamos lá, minha galera. Pessoal, existe um enorme temor por parte de juristas rubro-negros que Pablo processe o Flamengo. Pablo, afastado há meses do elenco, pode acionar a justiça alegando violação da Lei Pelé, que garante condições adequadas para treinar e competir. Juristas, sobretudo os rubro-negros, o doutor Rodrigo Hollenberg, aliás, trouxe essa questão aí. Especialistas lembram que afastamentos sem motivo disciplinar podem ser interpretados como assédio moral. E já houve precedentes favoráveis a atletas como Júnior Moraes contra o Corinthians. O Flamengo sustenta que a situação se trata de escolha técnica, mas há risco de processos e possíveis indenizações caso o Pablo decida ir à justiça. Olha, acredito que o Flamengo esteja bem calçado juridicamente em relação a isso. Até porque o Flamengo mantém um atleta afastado, eu sei que não tem nada a ver, mas paga em dia. Ele continua com os mesmos profissionais à sua disposição da fisioterapia, com o departamento médico do Flamengo, né? O Flamengo não simplesmente abandonou, só treina em um horário diferente dos outros atletas, porque quando você tem um jogador afastado, meio que fica um clima ruim ali se você deixar ele junto com os outros atletas, né? Agora, a questão do Pablo, o problema do Pablo é que é o problema da direção do Flamengo no geral, sobretudo a última gestão, que contratava jogador com base no que o técnico falou. O Pablo é uma herança de Paulo Souza, que era um treinador mais defensivista, que era um treinador, mas tanto é que o Flamengo tinha uma boa defesa, foi a melhor campanha da Copa Libertadores com o Paulo Souza. Até hoje, a melhor campanha da história da Copa Libertadores, na fase de grupos do Flamengo, é com o Paulo Souza. O Flamengo fez 18 pontos, decidiu todas as ida e volta do mata-mata em casa, né? E acabou campeão daquela edição, lógico, graças ao trabalho do Dorival Júnior, que assumiu depois, porque o trabalho do Paulo Souza era insustentável. Então, assim, acabou contratando um jogador que não tem saída de bola, é lento, não tem o estilo de jogo do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, e, cara, não tem condições dele botar o Pablo aí para jogar, né? Não tem a menor condição disso, evidentemente, acontecer, e aí eu acho que, cara, é escolha técnica, né? O Flamengo tentou buscar um clube para ele, né? Teve boa vontade no Flamengo, estava até emprestado ao Botafogo recentemente. Tem o Santos aí, não quero, porque quer, evidentemente, terminar o seu contrato com o Flamengo. É um salário altíssimo que ele ganha. Ele não saiu da Rússia para vir para cá para ganhar pouco. Né? Ele era jogador do Lokomotiv Moscou da Rússia, ou Krasnodar, não estou lembrando exatamente, que é direito dele, evidente. Agora, também tem que aguentar as escolhas do treinador. Tá? Enfim, acredito aí no departamento jurídico do Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar essa questão aí. Minha galera, segundo o portal GE, o Flamengo deu início à construção do 11º campo em seu centro de treinamento, o Ninho do Urubu, que será destinado ao elenco profissional. Tá ficando grande a parada. Para isso,
O clube solicitou à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a demolição de uma casa e um pavimento em um terreno de 10 mil metros quadrados, recentemente adquirido por 4,5 milhões de reais, com prazo de 1 ano para execução. Tá? O Flamengo vem adquirindo vários terrenos ali em volta do CT Ninho do Urubu. Atualmente, o CT possui 10 campos, distribuídos entre a base e o profissional, incluindo gramado híbrido e sintético. Tem gramado sintético também no Ninho. Além disso, o clube comprou outro terreno de 20 mil metros quadrados atrás do CT para criar mais 2 campos para a base, planejando um total de 13 campos no complexo, pessoal. Ainda tem um mini estádio que foi construído ali bem na porta do CT Ninho do Urubu recentemente para abrigar jogos da base, jogos do futebol feminino do Flamengo. O Flamengo buscando cada vez mais ampliar ali o seu centro de treinamento. Há quem diga na vizinhança que o Flamengo está comprando o bairro todo, né? A expectativa é que o Flamengo compre mais casas, evidentemente, disponíveis ali, tá? Para aumentar, alargar o seu centro de treinamento, que já é um dos melhores que a gente possui no Brasil e aqui na América Latina, elogiado por Samuel Lino, jogadores aí de padrão europeu que vieram para o Flamengo, beleza? Vamos avançando aí, minha galera. O Flamengo, pessoal, planejava, tá, entrar com recurso do processo do Bruno Henrique, pelo menos até hoje. Pelo menos até hoje. Entretanto, torcedor rubro-negro, o que acontece é que o Flamengo, tá, o STJD, ainda não publicou o acórdão, tá, do último julgamento. O que seria o acórdão do último julgamento? Tá? Seria o documento ali com todas as ações que foram tomadas durante o julgamento do Bruno Henrique, as condenações, dos motivos dos auditores condenarem o Bruno Henrique, por qual artigo, enfim, é um documento que tem todas essas situações. Tá? O Flamengo estava aguardando, o próprio Michel Sef Filho, que é advogado do Flamengo, disse que estava aguardando a publicação, já que não havia urgência, porque o Flamengo não estava jogando, estava durante a data FIFA. Entretanto, isso acabou hoje. Isso acabou hoje porque o Flamengo estava esperando até hoje, término da data FIFA, para entrar com o recurso, tá? Para protocolar o recurso. O STJD ainda não publicou, pelo menos até o momento que eu estou fazendo esse vídeo. Com isso, o jurídico do Flamengo, no começo da noite de ontem, no finzinho da noite de ontem, já entrando para a madrugada, entrou com um pedido exclusivamente de efeito suspensivo para o Bruno Henrique, né? Ele está suspenso pelo STJD por 12 jogos e ficar liberado para atuar até o julgamento do pleno do STJD, que é uma esfera acima do STJD em si, do qual o Bruno Henrique foi julgado. Portanto, o Flamengo já protocolou esse pedido. Segundo uma pessoa ligada ao processo, não é prazo definido para uma resposta, mas a decisão geralmente sai em até 2 dias. Tá? Geralmente em 2 dias já tem um resultado. Já tivemos caso que o efeito suspensivo foi concedido, por exemplo, na situação do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que estava envolvido em outras circunstâncias, né, de não fazer o exame antidoping, e acabou que foi concedido o efeito suspensivo para o Gabriel Barbosa, para o Gabigol. A expectativa da defesa do Flamengo é que, mais uma vez, o efeito suspensivo seja concedido dessa vez para Bruno Henrique em outras circunstâncias. O que você acha disso? Torcedor rubro-negro, deixa aqui embaixo nos comentários. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.